presidente, na terça-feira, quando assomei essa tribuna com a vinda aqui do secretário de governo, trazendo uma mensagem do chefe do Poder Executivo, eu assomei a tribuna para falar de Locke, de Montesquieu, para falar da autonomia dos poderes. Eu era o primeiro. Tenho deixado claro nessa casa que nós temos nessa cidade três poderes que têm que ser autônomos, independentes, e como o secretário que me veio aqui falou, harmônico. Desde que assumi o meu mandato como vereador, sempre deixei claro que teria uma postura imparcial. Então já estive nessa tribuna algumas vezes para elogiar e para muitas das vezes votar com o governo que aí está, quando era um assunto de interesse da população. E vou continuar com essa postura até o final do meu mandato, porque o que é bom para São Gonçalo é bom para o vereador Marco Rodrigues. E no ano passado, eu fui procurado por algumas proprietárias de creches conveniadas sobre um problema que estava ocorrendo com relação à prestação de contas de muitos deles. Por quê, Mourão? A deliberação 200 do Tribunal de Contas estava sendo interpretada pelo controle interno que as creches só poderiam apresentar notas com data posterior ao recebimento. E aí foi uma briga, uma discussão, a gente se reuniu várias vezes e o controle interno se mostrou aberto ao diálogo e conseguimos, graças a Deus, solucionar um problema que parecia impossível, mas de maneira simples e objetiva, que o controle interno, quando teve bom senso, boa vontade, conseguiu solucionar, que foi da seguinte forma: começaram a antecipar o valor mensal do convênio 3 meses à frente, 2 meses à frente. E aí foi possível solucionar o problema, porque a creche recebia 2 meses, prestava conta de um no mês subsequente, e foi assim sucessivamente, e tivemos um ano de diálogo, um ano de respeito, um ano de parceria, onde foi uma relação ganha-ganha. Ganhou o Poder Executivo, ganhou a creche conveniada e ganhou as nossas crianças e a nossa população. E eu várias vezes assomei a tribuna dessa casa para poder elogiar essa parceria, essa harmonia, como o secretário colocou aqui. E hoje, no dia 20 de fevereiro, eu assomo a tribuna mais uma vez, porque no ano passado, um grupo de creches conveniadas apresentou uma proposta de um novo termo de convênio, com algumas adequações que atenderia as partes interessadas. Até o presente momento, não obtivemos resposta dessa proposta que foi feita. E até o presente momento, só para vocês entenderem, as creches apresentaram toda a documentação, se eu não me engano, até o dia 20 de dezembro. Lembra? No ano passado, o questionamento do controle interno era o quê? Vocês só podem apresentar os comprovantes com data posterior ao recebimento. Fora isso, não pode. Mas o fato da creche não receber o repasse do município não isenta ela de pagar o INSS, de pagar o IPTU, de pagar os salários, porque é uma empresa. E hoje essas creches, eu digo que elas prestam um favor ao município, porque o município hoje, pelo fato de não ter um número de creches suficiente, e isso é de conhecimento do nosso prefeito, que em campanha prometeu construir 70 creches conveniadas, que mesmo construindo essas 70, não vai ser suficiente, ainda vai ter que continuar com as creches conveniadas, porque hoje nós temos um déficit muito grande de crianças na nossa rede. Então eu gostaria, meu líder do governo, Gevô, aproveitar a sua liderança desse governo que aí está aqui nessa casa, que tentasse sensibilizar o prefeito, que eu tenho a certeza, ou menos, acredito que ele não saiba o que está acontecendo, que hoje é dia 20, até hoje as creches não assinaram o contrato e não receberam sequer R$1 referente ao valor mensal que é devido a eles. E quero deixar claro que, pelo fato de não ter recebido, elas continuam prestando serviço diariamente, porque tem famílias, centenas de famílias,
de pais e mães que dependem de deixar suas crianças lá para eles cumprir a sua jornada, senão cria um problema social muito maior. Eu, inclusive, me coloquei à disposição de algumas creches conveniadas de amanhã, pela manhã, por volta das 11 horas, a gente tentar um contato com a Secretaria de Controle Interno, porque hoje eles vão à Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação diz que é no controle interno. Eles vão no controle interno, dizem que é na Secretaria de Educação. Já vou dar a parte, vereador. E esses colaboradores do nosso município, eles não têm capital de giro para suprir isso. E eu quero deixar claro que se eles usarem o recurso próprio que eles possuem hoje, eles não vão poder utilizar isso na prestação de contas. Por quê? Eu até discordo dessa interpretação, porque eu costumo dizer que o fato gerador é a competência e não o pagamento ou o recebimento, mas existe uma interpretação dessa parte por parte do controle interno. Então, eu gostaria, dentre outros problemas que o município tem ainda de meta para ser atingido ao longo desse ano, que tratasse essas questões de extrema importância, de extrema necessidade, porque se essas pessoas hoje pararem os seus serviços, nós vamos ter aqui na frente mais de, 5 mil pessoas aqui na porta, entendeu? Porque é um problema gravíssimo. Eu não sei o que está levando os secretários a fazerem isso, porque já somos dia 20 de fevereiro. O município, o ano começou, o orçamento já foi aberto e eu não estou conseguindo entender o porquê disso está acontecendo. E entendo. Senhor presidente, só mais 5 minutos da liderança, por favor, para eu concluir minha fala. Só um dado importante, vereador. Eu entendo as questões administrativas internas que acontecem, ainda mais na administração pública, que é uma coisa complexa, mas a gente não pode culpar a janela pela paisagem. O convênio com a creche hoje não é uma coisa nova que surgiu ontem. Se existe uma discordância de entendimento entre algumas secretarias do Poder Executivo, que eles pensassem nisso de maneira antecipada. Não pode agora prejudicar o conveniado, quem hoje presta um serviço por uma questão administrativa e burocrática. É um contrato, porque o mesmo problema nós tivemos no início do ano passado, que foi uma questão de interpretação. Porque eu costumo dizer que assim, uma mesma lei, várias pessoas fazem a leitura dela e têm entendimentos diferenciados. Então eu digo que determinados secretários estão criando uma exposição para o prefeito Neilton Molin desnecessária. Porque a gente sabe que no mês de janeiro, no mês de fevereiro, são os meses de maior volume de receita no município. A gente sabe que não existe hoje a dificuldade financeira. Então a gente não pode hoje, em pleno 2014... ficar perdendo tempo com a burocracia, ainda mais de um fato que não é novo, um fato que já é antigo, que já é pretérito. Então são questões que eu digo que tem que ser tratado de maneira urgente e diferenciada. Que não pode hoje mais de 5 mil crianças serem prejudicadas por causa disso. Então eu gostaria, meu líder do governo, Jevu, gostaria que o senhor levasse ao conhecimento do prefeito, porque o senhor sabe... Nós temos visto, não só nessa casa, mas nos meios de comunicação dessa cidade, que existem hoje secretários do governo, né, das pastas do município, que querem muitas das vezes aparecer mais do que o próprio prefeito. Entendeu? Então hoje, se o prefeito baixar uma ordem lá de cima, eu quero que resolva hoje, o entendimento vai mudar. Porque a casa é comandada de acordo com quem... É dirigida de acordo com quem está no comando. E quem está no comando é o prefeito. E eu tenho a certeza... Olha só, eu peço que a assistência respeite essa casa, o Poder Legislativo, senão você é obrigado a pedir que se retire. Mesmo porque vocês estão em pé, não tem locais aí. Olha só, não posso, cara. O regimento interno não me deixa. Existe um regimento, existe uma lei. Tá, pode colocar. Está interpelando a palavra do vereador. Continua, vereador, por favor. Ou você respeita a casa, ou vou ser obrigado a pôr para fora. Respeita o Poder Legislativo, por favor. Senhor presidente, então, só para finalizar aqui a minha fala,
Vou pedir mais uma vez silêncio à assistência. A última vez que eu peço silêncio. Vou aproveitar aqui, senhor presidente, que eu estou fazendo uso da palavra, avisar para o pessoal do Movimento São Gonçalo na Luta que nós sempre, às vezes que fomos acionados por esse movimento, atendemos eles de maneira cordial, de maneira íntegra, sempre nos horários combinados, previamente agendados. Tenho a certeza, pelo que eu conheço de Vossa Excelência, que essa casa nunca vai se furtar de estar atendendo não só esse movimento, como qualquer outro contribuinte gonçalense, qualquer morador, para estar disputando questões que são de interesse público. Só que a gente, eu costumo dizer, e aí vou pegar a ação do governo com o que está acontecendo aqui hoje. A gente, hoje, sabe que essa casa tem as sessões todas as terças, quartas e quintas, da mesma forma que o prefeito sabe, vereador Mariola, que todo ano tem que se renovar o convênio com as creches. Então, se eu sei que no final do ano eu tenho que renovar o convênio com as creches, eu tenho prazo e eu tenho burocracia envolvida nisso, da mesma coisa que o movimento. Se o movimento sabe que as sessões da Câmara estão na terça, estão na quarta e estão na quinta, e essa casa nunca vai se furtar de atendê-los e o município, se a gente se planejar, se organizar, tudo fica melhor. Então, se o movimento tem interesse em dialogar com essa casa, o presidente já deixou o gabinete dele aberto para estar recebendo qualquer reivindicação e vai continuar assim até o longo, porque, graças a Deus, como eu falei no início da minha fala, nós temos aqui autonomia. Temos autonomia, sabemos, essa casa sabe que os desafios do prefeito não são nada fáceis, e essa casa vai cobrar como vocês estão cobrando. Entendeu? A gente só precisa se planejar, se organizar, fazer a coisa de maneira ordeira para que ninguém seja prejudicado. Tanto as creches, quanto o movimento e como todos os outros que procurarem essa casa. Então eu gostaria hoje de encerrar minha fala pedindo ao líder do governo e me colocando à disposição e convocar os demais vereadores para que a gente consiga, porque eu costumo dizer o seguinte, na única vez que tive com o prefeito, em nenhum momento fui discutir interesses individuais e sim coletivos. E tem questões nessa cidade, senhor presidente, tal como essa da creche, que não se resolve com secretários, se resolve com o chefe do executivo. Então hoje, dia 20/2, estamos dando ciência ao líder do governo e vamos amanhã procurar o secretariado. E se não tivermos uma notícia, um atendimento, algo concreto, na terça-feira voltaremos a esta tribuna da casa, que agora ela é ampla. A ressonância dessa casa agora ela é ampla, ela não é mais tão limitada quanto era. E eu queria aproveitar o movimento aqui para que nos ajudem a divulgar. Hoje existe nessa casa, hoje no ar, TV Câmara, onde todas as sessões do Legislativo Gonçalense agora são transmitidas na íntegra para toda a população gonçalense, no site dessa casa e no site da TV UIM. Então, o nosso objetivo é transparência, é uma relação de respeito, que eu acho que é como deve ser norteada toda e qualquer relação. Boa noite a todos.